Olá, trader. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho falar um pouquinho sobre o nosso setup, o Market Maverick. Eu trabalho com esse setup há mais ou menos 16 a 17 meses, está em construção, sempre atualizando, e resolvi aí alguns meses atrás colocar ele no mercado para alguns conhecidos, e a demanda foi grande, então nós começamos aí a buscar outras alternativas, ajudar outras pessoas, né? E mediante a isso a gente está alocando o setup e está fazendo o maior sucesso com os nossos assinantes. A gente vai demonstrar um pouquinho para vocês aí sobre o que se trata e como que o setup pode ajudar vocês baseado em indicadores, tá? Eu opero desde 2012, 2018 eu resolvi largar praticamente tudo que eu fazia e viver excepcionalmente do mercado. P3 e criptomoeda. Fui tentado mais por criptomoeda por conta da volatilidade, né, e dos lucros serem rápidos na grande maioria das vezes. Então, isso me fez pensar e buscando ajuda, indicadores, cursos, aprendizado, tela, perdas e ganhos. Eu resolvi colocar tudo que eu aprendi durante esses anos, tudo que eu pesquisei, estudei, dentro da tela, dentro de um setup, dentro de indicadores, para que isso possa ajudar algumas outras pessoas. Em alguns vídeos mais para frente eu explico o porquê essa decisão, tá? Então hoje nós locamos o setup completo, que conta hoje com mais ou menos 26 indicadores já projetados, tá? E que trabalham em conjunto, né? Eles formam uma engrenagem e trabalham em conjunto para poder ajudar os operadores. Então, após você se cadastrar, fazer a aquisição aí da tua mensalidade, nós faremos a liberação do setup via convite, somente pelo TradingView, tá? Não cai em golpes, é direto com o nosso canal, direto com o nosso Telegram. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos lá, então depois que você fez a sua assinatura, você vai vir aqui na sua aba escrito sobre convite, ele já está pronto e configurado. 2 cliques ele vai automaticamente atualizar o mercado para vocês e começar a fazer as leituras necessárias. Notem que uma mudança absurda já em relação a gráfico, né? Vamos lá. Primeira parte muito importante. Nós oferecemos aos nossos assinantes monitoramento em 168 moedas, tá? Então a gente não vai buscar, a gente não fica correndo atrás de operação, desesperado, grupo de sinal, essa papagaiada toda que vocês já estão acostumados. Na realidade, nós recebemos no nosso Telegram, né, algumas movimentações. Vou colocar aqui na tela para vocês, por exemplo. Olha lá. Nós temos o nosso grupo VIP. Quando essas moedas, alguma dessas 168 se encaixam no setup, nós recebemos o alerta com preço de disparo, a moeda, para que lado ela vai, um stop técnico baseado em todos os testes que nós fizemos, né? Alavancagem e os alvos que estão no gráfico. Para vocês entenderem, os alvos são marcados em Fibonacci, tá? Fibonacci diária, atualizados em tempo real. Importante para frisar para vocês, todo o nosso setup ele é completamente atualizado, tá? E todas as informações que aparecem para os nossos assinantes, elas aparecem em tempo real. O mercado vai se movimentando, as informações na tela vão se movimentando junto, e para que o usuário possa fazer aí uma boa operação. Vamos lá, CRV, 1 hora seria uma venda, às 14 horas e 1 minuto. Vamos dar uma olhada? Lembrando que são alertas, não são sinais, tá? O que isso significa? São possíveis movimentações de mercado, só que aí cabem ao nosso operacional, tá? Por exemplo, vamos lá. Todo alerta que nós recebemos, ele é baseado na confirmação, né, na confirmação da etiqueta de cima. Essa etiqueta fechou, vela anterior, confirmada, ela não se mexe mais, é disparada. Por quê?
Dentro do nosso setup existem várias coisas, inclusive volume, movimentação, order block, livro de ofertas, suporte de resistência, várias coisas que vão alertar que está acontecendo algum movimento diferente do que estava acontecendo antes. A moeda vem numa tendência de alta, isso é nítido aqui, ela vem numa tendência de alta, né? Esbarrou nesse, vocês enxergam como resistência, né? E aí começou algumas vendas, realização de lucro que pode empurrar o preço para baixo. Baseado nisso, nós temos aqui o nosso operacional, por exemplo. Essa venda, nesse momento, é uma venda inválida. Por que inválida? Porque nós dependemos da informação financeira da moeda no indicador de baixo, que a gente chama ele de fluxo. Dentro desse indicador tem mais 16 indicadores. Um resumo rápido para vocês. OBV, volume, volume sobre demanda, acumulação e distribuição, VWAP, RSI, uma ponderada de suporte e resistência. Para que ele faça essas somas dessas movimentações e traga aos operadores em tempo real. Então você pode ver, por exemplo, nós recebemos essa notificação de compra, que foi confirmada um pouco depois, né, pelo nosso operacional. O que aconteceu depois disso? 5,42%. Olha que beleza. A 10x, 50%. A 20x, vamos arredondar a 100%. Moleza. Então vamos lá. Confirmações, como eu estava falando para vocês. Apareceu uma etiqueta de venda, não existe confirmação embaixo dessa venda. O volume, a parede atrás aqui, ó, essa parede atrás está verde. Significa que o volume é maior comprador do que vendedor, porém estão tendo defesas já, nesse ponto, vendedoras, né? Como você pode ver, defesas vendedoras. O preço pode bater e cair. Tá? Fora isso, o que mostra o setup para a gente? Nós temos uma linha de defesa, que nós chamamos de defesa bull, é uma demanda compradora. Dentro dela aqui, nós buscamos as informações do livro caixa, do livro fiscal, do livro de ofertas. Estava falando com o nosso contador agora pela manhã. No livro de ofertas. Então, a soma de alguns valores formam essa demanda, onde o preço vai buscar e não consegue romper, né? Então, aqui poderia ser uma entrada de long, né? Pelo nosso operacional, esperaríamos. Então, quem entrou nessa compra, né? Quem entrou nessa região de compra, posicionou o seu stop nesta região e posicionou o último stop nesta região. Então, essa recusa de preço de rompimento, por exemplo, ela foi fazer o quê? Ela foi buscar exatamente o stop para liquidação vendedora. Quem estava no short daqui de trás, quem estava vendido daqui de trás, posicionou os seus stops aqui. A gente consegue buscar isso na informação do livro de ofertas. E aí o que acontece? Nós temos essa informação, então um movimento bem provável que ele vá buscar e fez o que fez aqui, ó. Acabou de fazer a liquidação da zona vendedora. Olha que legal. Então, agora, nesses movimentos, vão se posicionar mais stops vendedores dos ursos, né? Do movimento Bear, que foi protegido por aqui, que está tentando se defender. O que nós vemos? Então, nós temos uma força muito grande pelos stops compradores, né? Pelos stops dos compradores do long, que se posicionou nessa região. Tá? Então, nós temos, por exemplo, vou colocar uma setinha aqui para vocês. Olha lá. Quem veio comprando dessa região veio se posicionando. Vamos notar que aqui dentro tem uns stops menores. Ó. Stop comprador, stop comprador, stop comprador. Né? Que são as pessoas ali, os usuários que estão comprando. Né? Estão levando o preço lá para cima, apostando no long. Apostar é uma palavra que eu não gosto nesse mercado, mas para vocês entenderem. Né? Então, o movimento correto, qual seria o operacional? Etiqueta de compra, confirmação de compra,
entrada, alvo indefinido. Vou explicar para vocês por quê. Eu particularmente gosto de colocar sempre o meu stop atrás de uma zona de demanda, de uma zona muito forte de proteção, tá? Para que assim ele seja mais difícil de ser liquidado, certo? Então vamos pegar aqui, ó, vamos olhar agora um pouco o contexto macro. Tempo de 1 hora, nós vimos o long, né, nessa posição, porém nós estamos vindo de um short, de uma venda muito significativa. Vamos lá. Nós temos aqui, como eu falei para vocês, uma liquidação BIR, uma demanda vendedora. Aqui dentro existem várias ordens, existe um valor agregado para que essa demanda se forme aqui em cima. E aqui embaixo as zonas de stop dos vendedores. Hoje, no dia 29/3, atualizei para vocês com algumas informações baseadas um pouco em Elliott, no estudo de Elliott, sobre as ondas. Então eu trouxe para vocês como um operacional próprio, que é o Maverick Pivot. Então ele vai aparecer para vocês em alguns momentos, informando que esses movimentos estão ficando mais fracos. Tá? Então, por exemplo, aqui ele indicou seria uma venda. Operacional. Primeiro operacional. Etiqueta de venda. Confirmação da venda. Olha aqui que bonitinho. Confirmação da venda. Por que confirmação da venda? O movimento a onda veio de um movimento de impulsão, né? Então, um long, uma compra, subiu. Teve a defesa na demanda BIR, demanda compradora, demanda vendedora, né? Que fez essa defesa e empurrou o preço para baixo com força. O que nós vimos aqui? Para quem estava comprado, que foi nesta região, quem estava comprado aqui, teve a sua defesa executada aqui, realizou seu lucro, saiu da operação, seja feliz com o dinheiro no bolso. E a partir deste momento, a defesa começou a empurrar esses valores para baixo, esse preço para baixo, né? Primeiro, marcação pelo Maverick Pivot, e aí depois nós viemos aqui o livro de ofertas. A partir do momento que starta a etiqueta de venda, nesse indicador de baixo, o que acontece? Isso nos informa que o livro de ofertas desse ativo está começando a se tornar vermelho, né? Neste momento, as vendas estão começando a ficar mais fortes, né? Baseadas neste movimento anterior. Este movimento de venda já ultrapassou o movimento de compra. Tá? Então, confirmação de uma venda, entraríamos de fato nesta operação, sempre no fechamento da vela, pelo operacional correto, sairíamos na etiqueta de compra. Por quê? Vamos lá. O movimento continuou, mas nós não tínhamos a noção desse movimento. Vamos olhar assim, nós não tínhamos a noção desse movimento, né? Então, o que acontece? Aqui o nosso indicador, ele startou para nós que esse movimento de compra, né, esse pivô, tá vendo que já tem um pivô de compra aqui? Tá verdinho, inclusive. Esse movimento já começou uma defesa. Então, ele jogou o preço para cima. Quem fez essa operação já estava aqui a mais ou menos 10x 70%, 20x 140%, né? Então já estava com o seu dinheirinho no bolso, já fez aqui a sua operação, lucrou, colocou no bolso, beleza. Vou arriscar? Não. No nosso operacional, não. Você vai sair daqui e esperar um próximo movimento, como este. Ele startou uma venda novamente, que confirmou na venda no próximo candle. Olha que bacana. E aí depois disso o preço voltou a cair. E continuamos o movimento até que a defesa compradora, né, a demanda compradora, conseguiu fazer a defesa, né? Então, o que nós vemos aqui baseado nos nossos indicadores e no nosso setup? Todos os movimentos, tudo que você está vendo, eles são plotados de forma automática no gráfico.
em qualquer time frame que você passe, eles são plotados, tá vendo? Uma LTB, muito bem formada, protegendo a subida do preço, que a partir do momento que foi rompida, nós fomos notificados no gráfico deste rompimento. Poderíamos entrar em uma operação? Como eu sempre falo, poderíamos. Qual é a forma correta de entrar em uma operação de rompimento? Na confirmação. O candle rompeu, voltou para confirmar o rompimento. Aqui seria a nossa entrada para um possível long. Nunca entrar num candle em movimento, nunca entrar num candle elefante. A grande probabilidade dele retestar é muito forte e foi exatamente o que aconteceu aqui. Mas olha que bacana, mais uma operação que seria bem sucedida, com mais 16%, a 10x, 160% de lucro. Simples, prático, fácil e objetivo. Tá? O que nós vemos depois dessa operação? Formamos o pivô, né, startou para a gente o pivô, fez o rompimento, teve a defesa da demanda vendedora, voltou e ficou protegido na LTA, que se formou, né, automaticamente na nossa tela. Fora isso, depois, quando o preço conseguiu romper, olha aqui, ó, uma setinha, informando que o preço rompeu a LTA, e depois disso ele caiu, dando aí para quem estava esperto, mais quase 10% de lucro. Fácil, tranquilo. Base para vocês entenderem. Vamos lá. Alvos que se formam no setup são plotados. A cada defesa forte onde se forma um pivô baseado em Fibonacci do diário, existe uma conta que nós fizemos aí nos nossos testes, nossos operacionais, e nós plotamos essa Fibonacci para que ela apareça de forma automática para os usuários. Então, por exemplo, quando houve uma defesa confirmada neste movimento aqui, plotou-se uma entrada em Fibonacci e projetou os alvos a seguir até o take 6, que seria a reversão, ponto zero de Fibonacci. Tá? Vai chegar lá em cima? Não sabemos. Né? Bem provável que sim. Né? São posições de Fibonacci e essas demandas que nós trazemos para vocês analisarem com frieza, 90% dos casos elas são respeitadas. São movimentos de ondas de Elliott, Fibonacci e outros estudos que eu plotei para vocês dentro da tela, dentro do gráfico, para que vocês possam enxergar. Fez-se a defesa, take 1, take 2 bateu, take 3 ainda não, está vermelho. Quando o preço passar por ele, ele também vai ficar verde. Tá? E aí você me pergunta, isso é importante? Muito. Nós não entramos comprados no topo e nós não entramos vendidos no fundo. Nós operamos o rompimento em si propriamente dito. Tá? Nós não trabalhamos com eu acho, com talvez vá, olha o volume pode crescer ou pode subir, pode diminuir ou pode aumentar. Então, baseado nisso, nós temos o nosso operacional. Tá? Você tem o seu, cada um aprende, fez os cursos que achou que seria bom, mas nós temos o nosso operacional que, respeitados, a probabilidade de lucro é absurda. Né? Então vamos lá. Vamos pegar outra moedinha, Bitcoin. Bitcoin em 4 horas. Eu peguei essa subida. Quem me segue lá no nosso Telegram, no nosso grupo, acompanhou. Essa subida eu peguei, né, mais ou menos na região aqui, ó, de 25.600. Depois dessa confirmação, neste rompimento, eu fiz mais ou menos 1.200 a 1.300% alavancado em 125x. Bacana, né? Bem forte. Se você parar para pensar, olha lá, fez a defesa na demanda compradora, fraquinha, fininha. Quanto mais grossa, melhor. Quanto mais fina, mais fraca. Mas nesse caso ela conseguiu segurar em 4 horas. Fez-se a defesa, o movimento cumpriu-se.
Apareceu um rompimento num candle elefante, olha que beleza. Confirmou-se o rompimento. Lembra que eu falei para vocês? Rompeu, retestou. Olha que bacana. Retestou, subiu e retestou. Depois aí foi só alegria. Notem que depois da confirmação, uma etiqueta de compra, duas etiquetas de compra, a confirmação da compra neste candle do dia 12 de março. Olha que interessante. Em qualquer lugar que você posicione o seu stop, seria indiferente. Você não teve risco operacional. A confirmação foi cumprida com perfeição. Tá? Neste movimento, para quem operou, 31%. Se opera igual eu faço a 125x, faça a conta, mais de 3.000% de lucro. É interessante, né? O nosso operacional ele é muito bem explicado, muito bem desenvolvido, tá? E para os assinantes, normalmente nós fazemos uma call explicando tudo isso. Vamos pegar uma outra moeda. Vamos lá. Gabar. Olha que interessante. Não dá nem tempo de traçar, né, a LTA. E nem a LTB. Olha lá. Rompimento. Mais um. Rompimento de LTB. Preço sendo jogado para cima. Impulsionado para cima. Mais uma vez, etiqueta de compra, confirmação da entrada em long. Neste caso, um pouquinho de sufoco, pouca coisa, mas depois uma operação de 11%. Interessante, né? Olha, qual que é a saída desta operação? Eu entrei, quando eu saio? Normalmente nós pedimos para que vocês, nós instruímos, né? Nós não pedimos, nós instruímos que as saídas são sempre efetuadas nas etiquetas do indicador de baixo, porque é ele que comanda o fluxo financeiro. Então, por exemplo, entrou nessa compra, saída na venda. Entrou nesta venda, saída na compra. E assim você vai embora, né? Vamos lá, Sandy. Canalzinho, bandeirinha de alta se formando. Olha que beleza. LTB já descendo, ainda não confirmada, tracejada. Mas o preço já retestou uma vez, por isso que ela se formou um tracejado. Ele vai tentar mais uma vez, olha só que beleza. Etiqueta de compra. Confirmação da entrada. Operacional. Mais 6% de lucro. Né? Eu tenho um segundo operacional que eu faço muito, que são as compras e as vendas nas recusas das demandas. Recusou, confirmou o pivô, recusou a demanda, não conseguiu romper. Aqui eu já entro comprado, por quê? Imagina que eu entrei nesse candle. O meu stop é muito curto. E eu tenho a probabilidade de pegar um lucro muito alto. Olha que beleza. Né? Então vamos lá, resumo. Para vocês entenderem mais uma vez, vamos lá. Indicador de baixo contém 16 indicadores, todos baseados em fluxo de movimento de mercado, real dinheiro, entrando e saindo da moeda. Parede atrás, vermelha e verde, significa força da tendência. Atrás vermelha, força vendedora, atrás verde, força compradora. Etiquetas de compra e venda nas confirmações das etiquetas superiores. M. Cada M desse significa manter a operação. Então, caso você tenha entrado nesta venda, como eu falei para vocês, a saída correta seria na próxima etiqueta de compra. Então, mesmo que o preço marque a subida, você veio até aqui, ele subiu, né? O nosso indicador ele mostra para vocês o quê? Você pode manter a operação de venda, porque o volume financeiro que está entrando comprador, a defesa compradora, é inferior ao movimento completo dessa venda.
Então você pode manter, o preço voltou, fez o pivô, voltou, testou, caiu novamente. Tá vendo? Simples assim. Essa linha que vocês estão vendo no meio, que ela vai trocando de cor, como uma serpente, é uma linha de tendência baseada em VWAP. Então aí nós temos a troca da VWAP, diário, semanal, mensal. O nosso sistema ele faz uma confluência entre algumas particularidades e ele mostra para o usuário o que o preço está fazendo e qual poderia ser aí o movimento de tendência. Se você analisar, para todo o movimento, ele vai trocando de cor, conforme ele vai ficando verde, vai ficando mais forte. Conforme ele vai ficando vermelho, ele vai ficando mais forte para a venda, né? E aí, para quem gosta de média móvel, que não é o meu caso, eu não gosto, mas você entenderia aqui que, por exemplo, ele está acima de uma média móvel e depois ele vai buscar. A VWAP funciona da mesma forma. Nós temos os dashes em tempo real, plotados e automáticos em tempo real para vocês. Esse dash mostra a força de volume. Então, por exemplo, 1 hora nós temos 1 hora força compradora. Foi o que está acontecendo nesse movimento. Parede verde, compradora, compra, sem defesa, vendedora, até esse presente momento. Por isso que o volume e o dash te mostra aí comprador. Tá? Embaixo nós temos uma conjunção de RSI. Por exemplo, no gráfico de 1 hora, o RSI se mostra acima de 62. Acima de 62, vale a pena shortar? Eu sou contra. Tá? Eu não opero correção, eu opero tendência. Aí a tendência a ser formada ela é sempre mais lucrativa. Então, para uma confirmação, uma força, você tem que estar com RSI alto para uma operação de long e um RSI baixo para uma operação de venda. O que me mostra? Você não vai querer, por exemplo, em bolsa de valores, comprar uma ação. Você não vai querer comprar uma ação que o RSI me mostra e quem está dominando são os vendedores. Você não vai querer comprar uma ação aqui, seria um topo, se o RSI estiver me mostrando que quem está comandando é os vendedores. Da mesma forma que você não vai querer vender uma ação nesse ponto, porque o RSI me mostra que quem está comandando a operação nesse momento são os vendedores. São os compradores, desculpa. São os compradores. Tá? Então o que isso me mostra? Me mostra que isso é mais um ponto positivo e a favor do long. Houve uma recusa do rompimento da demanda compradora, né? Ela conseguiu segurar o rompimento dos vendedores. Um ponto positivo. Me plota uma etiqueta de compra, que na confluência das informações é importante. Vem para uma parede verde, onde o volume me mostra que é comprador, e o RSI indica que o preço está acima do nível de 50, me mostrando que é uma força compradora. Então, por isso que eu entro normalmente nessas zonas em compra. Olha que maravilha. E da mesma forma que eu entro nessas zonas em venda. Olha que maravilha. Simples, prático e objetivo. Né? O que o indicador traz para vocês, na realidade, esse setup, eu gosto de falar setup, né? O que esse setup traz para vocês é uma forma clara de vocês enxergarem a operação. De vocês analisarem, pensarem, é uma boa operação, eu opero sala de sinal. Deixa eu pegar um sinal e colocar aqui. No indicador me mostra que não é um bom sinal. É um bom sinal, mas a entrada pode não ser boa. Então você espera. Você espera. Você não tem o porquê arriscar. A gente está falando de dinheiro. É o seu capital que está em risco. Você não precisa de muitas operações durante o dia. Né? Você precisa de boas operações, não muitas. Olha que moedinha interessante, coloquei para vocês. Deixa eu marcar um ponto aqui interessante. Vocês vão entender. 0.3998. Olha lá. Eu falei para vocês?
Recusa de rompimento. O preço veio, fez o pivô. Vou tirar isso aqui, né? Mais fácil. O preço veio, desceu, fez o pivôzinho, voltou, subiu de novo, próximo pivô. Bateu na demanda vendedora. Tentou romper, não conseguiu. William, faço uma venda? O meu operacional diz que sim. Faz uma venda. Olha até onde essa venda pode ser carregada. Olha que bacana. E o porquê eu mostrei ela para vocês? Fica de reflexão. Uma operação bem feita é válida por 50 operações que você vai passar nervoso. Uma operação de 1000%, ou seja, o seu capital investido vezes 10. Você consegue entender isso? O seu capital investido vezes 10? O nosso indicador, nosso setup, ele mostrou isso pra gente? Mostrou. Em todos os momentos. Inclusive antes. Olha só, de onde ele está indicando venda. Aqui. Aqui. Que confirmou aqui. Passou um calorzinho? Passou. Passou um calorzinho. Valeu a pena passar calor? Porra. Tomei muita água de coco depois no final, hein? Olha só. Vendo? E ele se manteve. Você carregaria uma operação dessa até aqui, ó. Olha que bacana. Nós estamos falando de 23% de queda registrada. Eu operei e peguei 1000%. Alguns assinantes operaram e pegaram alguma coisa também, né? Olha o que eu falei para vocês. A Fibonacci marcou a entrada, não conseguiu romper e veio buscar os takes, né? Tá vindo buscar os takes. É bem provável que se ele não conseguir romper novamente, 2 ou 3 defesas, ele vai descer para pegar liquidez. Tá? Não existe muito segredo. Eu não preciso explicar para vocês o que está por trás disso, até porque esse código já está passando de 18 mil linhas, para vocês terem ideia. Então são 26 indicadores plotados em 2, para que uma conta free do TradingView consiga fazer as operações e pegar nosso setup bonitinho. Olha lá, mais uma vez compra, mais uma vez um pivô marcado, mais uma vez uma confirmação de compra, preço subiu. Etiqueta de venda, confirmação da venda, preço desceu. Simples. Vamos ver o que a gente recebeu aqui agora, vamos lá. Ó. SKL, uma possível compra, vamos dar uma olhada? O SDT, 15 minutos, é um tempo arriscado para se operar. Preço confirmado, 40,67, olha que beleza. O que é esse preço? Rompimento. Olha que bacana. Olha que interessante. Nós tivemos esse sinal agora, 14h45, né? Tem alguns minutinhos de diferença. 14h45 do dia 29. Olha que interessante. Em 15 minutos, eu falo que é arriscado porque existem muitos sinais, né? Se você fizer a confluência deles de forma errada, pode ter um certo prejuízo, mas no nosso operacional, olha que interessante. Nós estamos falando 8% de subida. Nós somos avisados em todo momento dessas compras. William, essas vendas que aparecem, elas são descartadas porque o movimento aqui embaixo é comprador. Nota que se você entrou nessa operação de compra, por exemplo, você invalida qualquer informação da parte de cima, qualquer etiqueta de compra e venda. A partir do momento que você entrou na operação, a confirmação é feita somente pela de baixo. Você só vai sair dessa operação se você estiver contente com o seu lucro ou com o seu prejuízo, claro, né? E quando essa informação aparecer aqui, venda, é a tua saída. Como, por exemplo, quem veio vendido daqui, na hora que o preço bateu aqui, saiu da operação.
porque ele indicou compra. Uma operação bem sucedida de mais 8%. A 10x, 80%. Olha que beleza. Tá? Então, resumo para vocês entenderem. Primeira vez que vocês vão ter contato com o setup, muitos de vocês. Primeira vez que vocês estão tirando essas dúvidas via vídeo. Normalmente eu faço uma call com cada usuário que assina. Mas vamos lá. Demandas compradoras e demandas vendedoras. Zonas de liquidação. Normalmente o preço vai buscar essas zonas para liquidar. Foi o que eu falei para vocês. O preço veio vendido, não conseguiu fazer a liquidação, voltou. Ping-pong. Teto, chão, chão, teto. Vai bater até alguém conseguir romper. Neste caso, nós já estamos fazendo uma demanda. Olha que interessante. Compradora. O que isso me mostra? E vai ficar nesse ping-pong dentro desse canal menor até um dos lados conseguir romper. Né? Você vai entrar comprado aqui, muita sala de sinal enviou esse sinal de compra e mais girando o rompimento. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo? Nós não operamos, eu acho, talvez, nós estamos falando de dinheiro real. Tá? Então nós fazemos o que? Nós operamos o rompimento. O que é operar o rompimento? O preço rompeu, ele tende a retestar. Se ele retestar no pivô para manter a subida, os nossos indicadores se manterem compradores, você vai montar uma operação mais ou menos nessa região com um stop curto, buscando alvos em tempos maiores. Olha lá. Buscando alvos em tempos maiores. Se o preço for buscar, são mais 2%. Né? Então assim a gente vai fazendo algumas operações durante o dia, algumas mais lucrativas do que as outras, claro, isso é normal. Existem stops no meio do caminho, é normal, né? É impossível falar que não tem. É o que a gente tem que colocar na cabeça. O stop ele tem que ser menor em valor, né, do que o teu lucro. Suponhamos que você seja estopado de colherzinha e ganhe de balde. Essa é a nossa intenção. Mas uma moeda, e qualquer moeda que a gente passar, em qualquer gráfico, em qualquer time, que seja de price action, ele vai fazer a leitura sempre com perfeição. Olha que movimento. Um falso rompimento, olha lá. Por isso que eu sempre falo para vocês, tá vendo? Não adianta operar ou entrar comprado ou vendido numa região qualquer. Ele fez o rompimento, foi um falso rompimento, ele devolveu o preço até lá embaixo. Tá vendo? Uma compra, uma venda, uma etiqueta de compra. Dessa etiqueta de compra. Só que o preço já está no meio do caminho. Olha onde está a demanda. Para pensar aqui comigo, vem cá. Olha onde está a demanda. Olha onde está o preço. Eu vou arriscar? Não vou. Não vou. Porque é uma operação que tem tudo para dar errado. Mesmo que não dê, uma operação dessa vai ficar um stop muito caro. Suponhamos que você tenha entrado aqui para o long, buscando uma região superior. A tua proteção vai ficar muito larga. Olha isso. É um stop muito caro. Eu não vou operar. Eu vou esperar uma outra moeda, uma outra oportunidade. São mais de 1.000 alertas por dia. 2.000. Depende muito do mercado. Mas eu vou esperar uma oportunidade. Olha aqui. Venda. Compra. VWAP me indicando compra. VWAP me indicando venda. Pivô. Demandas. Alvos. Compra atrás de uma parede verde. Nós estamos no tempo de 1 hora, gráfico de 1 hora, RSI acima de 60, me indica a força compradora dominando. Tendência de volume, comprador. Olha que interessante. Né? Então tudo que tem dentro do setup
em tempo real para vocês poderem fazer as operações. Olha que maravilha. Né? Qualquer tempo, qualquer time frame que você puxar, as informações serão plotadas. Olha que bela venda no gráfico diário. 40%. William, mas aqui a gente não teve uma confirmação tão próxima. Se eu tivesse esperado, eu teria perdido uma boa parte do movimento. Aqui é a confirmação, seria uma entrada cega. Né? Aqui é o operacional. Etiqueta e confirmação, você opera. Né? No diário, o preço está muito longe, mas a confirmação, a tendência, a VWAP aqui já virou. Tá vendo? A VWAP já virou. Então é uma tendência de baixa. O volume vermelho, confirmações vermelhas. Né? É uma operação de 30%. No meu operacional, meu gerenciamento de risco do William, aqui eu já teria feito a venda. No diário ainda, isso aqui é uma região muito mais forte. Tentou romper, não conseguiu, tentou, não chegou nem lá perto, apareceu uma etiqueta de venda. Eu vou olhar aqui, peraí. Uma etiqueta de venda. Rompeu. Não rompeu. Já me marcou uma entrada de Fibonacci. Operacional. Curto. Para buscar uma próxima zona. Não pegou o take final. Olha só. Parou antes. Pena, né? Pena que não pegou o take final. Mas ele teria pego 41% da operação. Simples, fácil, prático. Para você que está chegando agora, iniciante. Para você que já tem experiência. O tempo que você ganha sem ter que ficar traçando, sem ter que ficar analisando com tanto afinco, né? É muito prático. Olha só. Rompimento. Se confirmar esse rompimento no diário, nós vamos ter uma marcação de rompimento nessa zona. Algo no diário. Dia 29/3. Marquem. Se ele voltar para romper, dá uma operação. Vamos lá. Eu estou numa operação neste exato momento. Tomo o USDT. Eu entrei pelo gráfico de 1 hora. E eu entrei no preço de 0,6506. Por que eu entrei neste ponto? O preço fez a recusa, tá vendo? Ele fez uma recusa, fez uma correção. Se nós pegarmos a nossa querida Fibonacci, a recusa aconteceu exatamente no 0,236. O que isso me fala? Qualquer recusa executada neste ponto é uma correção rápida para a continuação do movimento. Neste caso, continuação do movimento de alta. É arriscado? É. É uma compra de topo? É. Só que eu estou buscando a confirmação em tempos maiores. Olha só. Vai buscar, bem provável, o próximo topo anterior. Ou, quem sabe, o preço do diário. Vale a pena o risco? Eu acredito que valha. E você? Operacional. Proteção. Não fiz nenhuma parcial ainda. Normalmente eu faço, mas nesse caso eu ainda não fiz. Só que o meu stop já está a 15% acima do meu preço de entrada. Tá? Então o que isso me mostra? Que se eu for buscar esta região, eu estou a 8,20% do meu preço, da minha entrada. Eu entrei a 25x, lucro no bolso se chegar aí em torno de 200%.
Ou seja, se eu entrei com 50 dólares, eu vou sair com mais 100 dólares da operação. Ok? Esse é o primeiro vídeo que eu venho trazer para vocês, explicando o setup. Passei um pouquinho por cima para vocês em região às nossas confluências de informações. Mostrei para vocês que nós recebemos notificações de 168 moedas 24 horas por dia, enquanto elas se movimentam. Se ela se encaixou no nosso setup, nós vamos receber a notificação. Entramos na operação? Não. É um sinal pronto? Não. A minha intenção, meu intuito não é montar uma sala de sinais. É ajudar vocês a operar e fazer com que vocês aprendam a operar. Tá? O que isso me mostra, mais uma vez? Vamos lá. Só para vocês entenderem. Não está aqui. Mas eu já vou mostrar uma coisa para vocês entenderem. Só um minutinho. Um segundinho, por favor. Vamos lá. Cadê você? Tá na minha outra tela. Aqui. O que isso me mostra? O que eu posso provar para vocês nessa informação? Este é o meu operacional no mês 3. Eu opero 100% o setup, 100% os alertas. Eu faço parte de algumas salas de sinais meramente para marketing e porque por conta de alguns trabalhos que eu presto para elas. Mas o meu operacional é 100% baseado nisso. Este mês, eu quase tripliquei o valor de conta. Conta real, corretora Binance. Aqui o meu nomezinho, código para vocês verem. Mês 3 do dia 1 até o dia de hoje, 289%. Simples, fácil, prático e objetivo. Tá? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, desculpe, vocês podem me chamar no Telegram. Muitos já têm o meu Telegram pessoal, tá? Então, qualquer dúvida me chamem. Até a próxima, fiquem com Deus, boas operações. Tchau, tchau.